Bundy. Um estranho ao meu lado. Escrito por Anne Rule. Quando Anne Rule conheceu Ted Bundy em um centro de atendimento de prevenção ao suicídio, ela não fazia ideia de que aquele rapaz simpático e inteligente em que sentava ao lado dela e de quem até chegou a receber um cartão de Natal se tornaria um dos serial killers mais proeminentes da história. Ted Bundy confessou ter matado ao menos 36 mulheres nos Estados Unidos durante os anos 1970. Para estudiosos do caso, a contagem final é ainda maior. Ele pode até ter salvado vidas pelo centro de prevenção, mas ceifou outras dezenas quando ninguém estava olhando. Inúmeras famílias ficaram sem respostas, e ele foi executado em 1989 na cadeira elétrica. Mas estas informações todo mundo conhece. Chegou a hora de saber mais. Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado é o livro de true crime mais aguardado pelos Darksiders e chega como um clássico na coleção Crime Sim Marca Registrada, da Darkside Marca Registrada Books. Anne Rule, em que teve uma extensa carreira publicando livros e reportagens sobre casos criminais, divide uma experiência que ninguém, em sã consciência, gostaria de ter. A proximidade com o serial killer e a descoberta de sua verdadeira face. Em Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, mergulhamos nas memórias de Rule através de um viés inusitado e assustador. Após mudar de emprego e começar a cobrir casos criminais, Rule se viu diante de um mistério envolvendo mortes consecutivas de mulheres. Até que, anos depois, quando estava escrevendo um livro sobre essas mesmas vítimas, a verdade veio à tona. Rule levou anos para aceitar e assimilar o fato de que o homem que havia causado tanto horror era o mesmo com quem havia passado sozinho os turnos da noite no trabalho. Em 2003, em uma entrevista ao Houston Chronicle, ela afirmou: "Por muito tempo eu nutri esperanças de que ele fosse inocente, de que, de alguma forma, isso tudo não passasse de um erro terrível." Sua experiência alterou drasticamente seu projeto. Ela não mais estava escrevendo sobre um assassino misterioso, e sim sobre alguém que havia conhecido pessoalmente. Equilibrando sua vivência pessoal cheia de descrenças, temores e conflitos e seu papel como repórter investigativa, Rule explora a dualidade de Bundy com uma intimidade ímpar. De um lado, um homem charmoso e carismático que dividia planos sobre reconquistar uma antiga namorada. De outro, um psicopata que nutria um ódio fervoroso por mulheres e vivia uma vida de mentira. O clássico best-seller de Anne Rule é o olhar mais profundo e detalhado sobre Ted Bundy que um leitor de veia investigativa irá encontrar. E em 2019 ainda estreia o filme Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, com Zac Efron e Haley Joel Osment no elenco, narrando a história de Bundy a partir da perspectiva de Elizabeth Kloepfer, namorada de longa data do psicopata. E também a série documental Conversando com o Serial Killer, Ted Bundy, com gravações de áudio do próprio Bundy feitas no corredor da morte. Ainda acha que conhece bem todas as pessoas que convivem com você? Hence de novo. Algumas verdades moram nas profundezas, e às vezes, só conseguimos ver aquilo que os outros querem nos fazer enxergar. Capítulo 41. É extremamente duvidoso que Ted Bundy pudesse ter recebido um julgamento imparcial no estado da Flórida. Ele estava se tornando mais conhecido do que a Disney World, os Everglades e o até então promotor de mídia de todos os tempos, Murphy de Surf. Paradoxalmente, Ted tanto cortejou quanto rebaixou a publicidade. Sua própria atitude o tornou maduro para as manchetes. Em 29 de outubro de 1978, o odontologista forense Dr. Richard Solviron, um especialista em combinar impressões de dentes com marcas de mordidas na identificação dentária, fez uma demonstração em um seminário forense. Foi prematuro, na melhor das hipóteses. Solviron, de Coral Gables, apresentou slides que ele disse que provavam que os dentes desse suspeito combinavam com as marcas de mordida na nádega da vítima. Naturalmente, essa informação foi disseminada por toda a mídia do estado, e todos sabiam que Ted Bundy era o suspeito referido. Previsivelmente, Ted gritou: "Falta!" O Dr. Ronald Uray, examinador médico adjunto-chefe do condado de Dade, equivocou-se ao tentar explicar como tal gafe poderia acontecer. Você tem que equilibrar os tipos de problemas que podem existir em relação a falar sobre um caso em litígio contra o ensino do melhor método possível para identificar corretamente os assassinos ou limpar as pessoas das acusações de homicídio, observou ele. A questão óbvia, é claro, era porque isso não poderia ter sido feito sem uma ampla indicação da identidade dos principais envolvidos. Além disso, houve outros casos que poderiam ser citados como exemplos em que a identificação foi feita por meio de impressões de dentes. Um assassino de Brattleboro, Vermont, foi condenado em 1976 pelo estupro e assassinato de Ruth Castenbaum, de 62 anos.
As 25 marcas de mordidas em seu corpo combinavam com os dentes dele. O próprio Solviron teve outro caso em que fez fósforos marcantes. Ele combinou os dentes de um homem de 23 anos de Columbia, Carolina do Sul, com o corpo de Margaret Islip, de 77 anos, que morava em uma área rural ao sul de Miami. Mas Ted era mais interessante do que um trabalhador itinerante da Carolina do Sul, e os dentes de Ted ganharam publicidade. A publicação das descobertas de Solviron parecia ir muito além da publicidade normal antes do julgamento. Pareceu, por um tempo, que as acusações contra Ted por assassinato poderiam muito bem ser rejeitadas por causa das declarações de Solviron. Não foram, porém, e o Estado avançou, preparando-se para os 2 julgamentos. A publicidade pré-julgamento é uma faca de 2 gumes. Pode prejudicar jurados em potencial contra um homem inocente de forma que ele não possa obter um julgamento justo e pode, ocasionalmente, resultar na liberdade de um homem culpado quando as acusações são rejeitadas. Em ambos os casos, essa publicidade pode ser trágica. 2 dos antagonistas mais odiados de Ted Bundy haviam sumido completamente de cena no final de 1978, um por causa de desgraça pessoal e o outro quando sua saúde entrou em colapso. Não sei se Ted sabia sobre algum deles, ou se isso importaria para ele por mais tempo. Frank Tucker, o promotor distrital de Pitkin County, Colorado, foi condenado em junho de 1978 por 2 acusações de peculato e absolvido de 2 acusações. Em dezembro de 1978, ele foi condenado por uma acusação de roubo e 2 acusações de contravenção. Tucker gritou, como Ted havia feito sobre seu próprio caso, que as acusações e condenações eram todas politicamente motivadas. Ele foi dispensado, recebeu 5 anos de liberdade condicional, 90 dias de prisão, a ser adiado, e uma multa de $1.000. De acordo com seu advogado, Tucker planejava seguir uma nova carreira. Ele iria para a escola de agentes funerários em São Francisco. O atual major Nick McKee, da unidade de crimes graves da polícia de King County, em Seattle, sofreu um ataque cardíaco quase fatal na primavera de 1978, e os paramédicos o declararam clinicamente morto por 2 vezes. McKee sobreviveu, mas foi forçado a demitir-se do trabalho de alta pressão com que lidou tão bem por tanto tempo. A perda de McKee seria um golpe para o departamento. O próprio Ted não estava muito bem. Com a aproximação da época do Natal em 1978, ele estava novamente na prisão, olhando para uma sólida porta de aço, exatamente como estivera um ano antes. Mas este ano, não havia planos de fuga. Não havia como escapar. Mais uma vez, ele foi confrontado com um julgamento de assassinato, assim como havia sido em dezembro de 1977. Na verdade, ele foi confrontado com 2 julgamentos de assassinato. Bundy pediu a remoção do juiz John Hood por causa de preconceito e, pouco antes do Natal, a Suprema Corte do Estado da Flórida concordou. Houve alegações da defesa de que Hood havia se comunicado indevidamente com o Ministério Público Estadual e que havia demonstrado hostilidade em relação à equipe de defesa. Um novo juiz seria nomeado no ano seguinte. Larry Simpson, um promotor público assistente, seria o promotor-chefe no caso Chi Omega e anunciou que estava pronto para ir a julgamento a qualquer momento, mas um julgamento antes de fevereiro parecia improvável. Ted aceitou a contragosto a ajuda da Defensoria Pública, e sua equipe de defesa era chefiada por Mike Minerva. Aparentemente, Ted finalmente percebeu que seria um tolo se tentasse se defender em 2 julgamentos de assassinato. Em janeiro, um novo juiz foi nomeado, o juiz Edward D. Covart do Tribunal do Circuito da Flórida. O juiz Covart, 54 anos, é um grande homem de São Bernardo, com a papada protuberante sobre as vestes judiciais e uma voz sulista suave. Covart fora companheiro de contramestre da Marinha e policial antes de se formar na Stetson University Law School, em São Petersburgo. O tribunal de sua casa fica em Miami, e ele controla sua sala de audiências com autoridade que costuma ser acompanhada de humor afiado e homilias. Ele costuma dizer, abençoe seu coração, tanto para advogados quanto para réus. Quando um argumento não é claro, ele dirá, elimine isso e passe por mim devagar. Ele é um homem benigno e beligerante dependendo das circunstâncias, e ele conhece sua lei de dentro para fora. No tribunal, Covart frequentemente parece estar dando instruções jurídicas aos advogados que comparecem perante ele. Ted não iria gostar muito dele. Em 22 de fevereiro, Covart anunciou que Ted iria a julgamento pelos assassinatos de Chi Omega e os ataques de Tallahassee em 21 de maio. Ele também negou o pedido de Bundy por Millard Farmer. O juiz disse que decidirá em abril se um júri sem preconceitos poderá ser formado na capital. Ele concordou com a defesa que era improvável que julgamentos consecutivos pudessem ser realizados sem prejudicar o réu. Ted ainda era, oficialmente, o principal advogado de defesa. Minerva estava lá apenas para aconselhá-lo no que dizia respeito a Ted. O réu solicitou em 11 de abril que os jornalistas fossem proibidos de tirar sua foto quando ele foi levado ao tribunal acorrentado e usando uma cinta de perna,
e de participar do processo que antecedeu o julgamento. Ele próprio questionaria as testemunhas, disse ele, e não queria que a mídia ouvisse. O juiz Covart negou o pedido, dizendo, se você excluir a imprensa, estará excluindo o público. Um mês depois, Ted estava farto do juiz Covart e fez com que ele renunciasse ao cargo, assim como o juiz Hood, alegando que o preconceito de Hood também fluía para Covart. Covart negou a moção, dizendo que era legalmente insuficiente. Qualquer um que tenha observado o juiz Covart ao longo do tempo duvidaria que ele pudesse ser influenciado ou prejudicado pelas opiniões dos outros. Ele é um homem que pensa por si mesmo com paciência. As audiências de Bundy agora estavam sendo gravadas por uma câmera de televisão e por uma câmera fotográfica, conforme havia sido acordado em um recente edital da Suprema Corte da Flórida. Covart continuou a negar o pedido de Ted para o bloqueio de todas as câmeras. Estamos conduzindo os negócios do público, senhores, e vamos conduzi-los ao sol. Estamos sentados na Flórida. Covart raramente mostrava qualquer animosidade para com o réu que o criticava, embora, com o passar dos meses, ele às vezes castigasse os acessos de raiva de Bundy como faria com uma criança pequena. Ele parecia não ter nenhuma má vontade em relação a Ted. Mesmo quando Ted pediu para removê-lo do caso, Covart comentou sobre o terno e a gravata de Ted. Você está bonito hoje. E Ted respondeu, estou disfarçado de advogado hoje. As audiências pré-julgamento começaram em maio em Tallahassee. A defesa queria o depoimento da marca de mordida, alegando que não havia causa provável suficiente para o mandado de busca que levou Ted a um dentista para fazer as impressões dos dentes. Eles alegaram que ele não era um verdadeiro suspeito dos assassinatos de Chi Omega naquela época. Covart atrasou sua decisão. O julgamento do assassinato de Ted Bundy deveria começar em 11 de junho, mas no último dia de maio surgiram rumores galopantes de que ele mudaria seu fundamento, que ele iria negociar com uma acusação menor do que o assassinato de primeiro grau, e assim se salvar do espectro da cadeira elétrica. A cadeira elétrica da Flórida era uma ameaça terrivelmente real. Apenas 5 dias antes, a Flórida havia provado que cumpriria suas sentenças de morte. Em 25 de maio, John Spenkelin, condenado pelo assassinato de 1973 de um ex-presidiário em um quarto de motel em Tallahassee, foi executado. Foi a primeira execução nos Estados Unidos desde que Gary Gilmore foi perante o pelotão de fuzilamento em Utah em 19 de janeiro de 1977, a seu próprio pedido. A execução de Spenkelin foi a primeira vez na América, desde 1967, que um condenado foi para a Câmara de Morte contra sua vontade. Ted Bundy estivera geograficamente próximo aos dois homens, totalmente ciente de suas execuções e sabia que o destino de Spenkelin poderia aguardá-lo em um futuro não muito distante. Louise Bundy voou para Tallahassee, assim como John Henry Browne. Caroline Bon juntou-se à mãe de Ted Browne para instá-lo a se declarar culpado de acusações menores. Houve muitas negociações entre Tallahassee, Leon County, Lake City, a acusação e a defesa. Corria o boato de que, se Ted se confessasse culpado de assassinato de segundo grau nos dois casos Chi Omega e no assassinato de Kimberly Litchi, ele evitaria a cadeira. O Estado concordaria que ele cumprisse 3 mandatos consecutivos de 25 anos. Em 31 de maio, houve uma sessão privada na sala do juiz Covart com Ted e seus advogados presentes. Ted entrou com uma moção secreta, uma moção que se acredita ser a confissão de culpa de assassinato em segundo grau. Isso significaria que ele poderia nunca mais andar livre, mas ele também não morreria na cadeira elétrica. De acordo com o procurador adjunto da Flórida, Jerry Blair, que aguardou seu dia no tribunal com Ted no caso Litchi, Ted reconheceu sua culpa por tudo o que foi acusado, em ambos os casos. Blair alegou que Ted, de fato, carregava nas mãos uma confissão escrita. Todos os seus assessores jurídicos, incluindo Millard Farmer e Mike Minerva, insistiram com ele para aceitar a tábua de salvação oferecida. Mas a barganha de argumento fracassou. Ted rasgou os papéis e disse a Covart, eu gostaria de retirar essa moção. Ted agiu para que seu defensor público, Minerva, fosse removido do caso, alegando que Minerva estava tentando coagi-lo a admitir sua culpa. Os procuradores do Estado não poderiam entrar em um acordo judicial em tal caso. Com Ted sugerindo que seu próprio advogado o pressionava a confessar, qualquer negociação de confissão seria automaticamente anulada por um tribunal de apelação. Blair jurou que se ele, Ted, quisesse um julgamento, iria conseguir. Nenhum dos detalhes da confissão de quase culpa de Ted chegou à imprensa, mas os rumores eram fortes. E foi a última chance de Ted. O governador Bob Graham previu que assinaria mais sentenças de morte, e o nome de Ted parecia já estar escrito ali em tinta invisível. Minerva queria ser. Ted o queria fora, chamando seu defensor público de incompetente. Parecia que um julgamento seria adiado mais uma vez. O próprio Ted queria um atraso de 90 dias, e a equipe de defesa queria um exame psiquiátrico para ver se ele estava são no sentido legal. Isto é, se tinha competência mental e psicológica suficiente para participar de sua própria defesa.
Este último pedido o irritou tanto quanto qualquer coisa o havia irritado antes. Ted pode ter brincado em sua carta para mim sobre uma defesa de insanidade, mas ele não iria seriamente por esse caminho, agora que ele estava de pé e confiante novamente. O juiz Covart não estava disposto a suportar atrasos intermináveis em julgamentos. Ele concordou com os exames psiquiátricos e ordenou que fossem feitos imediatamente. Ele tinha 132 jurados em potencial na espera. Já haviam se passado 18 meses desde que o estranho se esgueirou para dentro da mansão Shiomega, desde que o homem havia derrotado Cheryl Thomas na Dunwoody Street, e Covart sentiu que era hora de o julgamento começar. 2 psiquiatras examinaram Ted durante a primeira semana de junho de 1979. O Dr. Hervey Cleckley, de Augusta, Geórgia, e o Dr. Emmanuel Tanay, professor da Wayne State University em Michigan. Eles concordaram com Ted que ele não era incompetente, mas disseram que ele demonstrava certo comportamento antissocial. Tanay disse que o transtorno de personalidade de Ted era tal que poderia afetar seu relacionamento com seus advogados, e dessa forma, prejudicar sua capacidade de se defender. Ele tem uma extensa história de comportamento autodestrutível, inadaptável e antissocial, disse Tanay. Em 11 de junho, o juiz Covart decidiu que Ted Bundy era competente para ser julgado e disse que atrasaria sua decisão sobre a concessão de uma mudança de local até que tivesse visto algumas respostas de potenciais veniremen na área do Condado de Leon. Ele negou o pedido de defesa de uma prorrogação e se recusou a permitir que Ted demitisse seus advogados. Temporariamente, Bundy tinha um novo advogado, Brian T. Hayes, um respeitado advogado de defesa criminal do norte da Flórida, mas também um homem que veio com referências inquietantes na época. Ele tinha sido advogado de John Spenkelin. Eu havia escrito a Ted para dizer-lhe que compareceria a seu julgamento, para ver se poderia visitá-lo e avisá-lo de que provavelmente usaria um crachá de imprensa. Era a única maneira de ter certeza de entrar no tribunal. A galeria ficaria lotada e haveria longas filas de curiosos frequentadores do tribunal. Com o ódio crescente de Ted por repórteres, não queria que ele me visse em meio a um mar de pessoas da mídia e pensasse que eu havia desertado completamente para o quarto estado. Eu tinha reservas para Tallahassee, mas nunca veria aquela cidade. O juiz Covart concedeu uma mudança de local em 12 de junho, quando 4 dos primeiros 5 jurados em potencial disseram que sabiam tanto sobre os assassinatos de Shiomega que não podiam participar do júri e ser considerados imparciais. Covart ordenou que o julgamento fosse transferido para Miami e disse que a seleção do júri começaria lá em 25 de junho. Mike Minerva não se juntaria à equipe de defesa. As relações entre ele e Bundy haviam se tornado tão abrasivas que provavelmente não conseguiriam esconder seu antagonismo de um júri. Minerva também achava que poderia suportar Ted algum ressentimento inconsciente, já que Ted lançara tantas dúvidas sobre sua habilidade. A equipe de defesa seria composta pelos defensores públicos assistentes do Condado de Leon, Lynn Thompson, Ed Harvey e Margaret Good. Todos eram jovens, determinados a fazer o melhor e todos terrivelmente inexperientes. Um advogado de Miami, Robert Agard, não muito mais velho que o resto da equipe, se ofereceu para ajudar. Em minha opinião, Agard era o menos apto de todos os membros da equipe. Ele parecia mal preparado, e seus modos, até mesmo seu corte de cabelo, pareciam irritar o juiz Covart. Peggy Good pode ter sido a mais eficiente de toda a mais recente equipe de advogados de Bundy. A senhora Good, de quase 30 anos, impressionou o júri simplesmente porque era uma mulher ao lado de um homem acusado de ataques brutais a outras mulheres. Esbelta, loira e de óculos, ela escolheu roupas largas, quase largas, que não ajudaram em nada para sua atratividade básica. Sua voz permaneceria monótona e séria. Só quando ela estava cansada ela escorregaria na fala arrastada de uma verdadeira garota sulista caseira. Covart gostava dela, e ela receberia muitos de seus abençoados corações. Ted também estava satisfeito com ela. Ele estava entusiasmado com o telefonema que me deu na noite de 28 de junho, um telefonema feito da cadeia do Condado de Dade, em Miami. Ted parecia confiante e animado de novo, mas admitiu que estava exausto. Eles me trouxeram aqui em um avião monomotor, me levaram às pressas para a prisão e começamos a seleção do júri na manhã seguinte. Perdi um pouco do meu ímpeto. Covart está nos apressando. Trabalhamos até às 10h30 todas as noites, e teremos sessões de sábado. O café da manhã na cadeia do Condado de Dade era, e Deus sabe por quê, às 4h30, e Ted estava cansado, mas exultante com sua equipe de defesa e seu orçamento. O céu é o limite. O Estado nos deu $100 mil para nossa defesa. Estou feliz por não ter mais Mike Minerva. Gosto do meu time de defesa, principalmente do fato de ter uma mulher ao meu lado. Tenho um especialista em seleção de júri que está me ajudando a escolher o júri. Ele pode dizer por seus olhos, suas expressões faciais, sua linguagem corporal o que eles estão pensando. Por exemplo, um jurado em perspectiva hoje levantou a mão ao coração, e isso significa algo para o meu especialista. Mesmo em Miami, porém,
A maioria dos membros do júri tinha ouvido falar de Ted Bundy. Uma jurada selecionada, Stella Soares, nunca tinha ouvido falar dele. Ela só lê jornais em espanhol, disse Ted com entusiasmo. Ela continuou sorrindo para mim. Ela não percebeu que eu era o réu. Havia uma jovem com quem Ted não se sentia à vontade, uma garota que ele descreveu como uma candidata perfeita para uma irmandade, uma bela jovem de rosto fresco, bochechas rosadas e bonita. Tive medo que ela se identificasse com as vítimas. Ted exalts o lealdade de Carol and Boone. Ela jogou sua sorte comigo, mudou-se para cá, desistiu de seu trabalho. Ela tem todos os meus arquivos e dei-lhe permissão para falar com a mídia. Para que ela sobrevivesse, eu disse a ela para pedir US $100 por dia e alimentação e quarto em pagamento para as entrevistas. Ted estava ansioso para me ver quando cheguei a Miami. Ele sugeriu que eu contatasse o sargento Marty Kratis, o carcereiro em seu andar, para marcar uma visita. Ele é um cara muito bom. Ele pareceu entender que eu teria de estar na sala do tribunal, sentado na sessão de imprensa, e me garantiu que faria tudo o que pudesse para garantir que eu fosse julgado. Se você tiver qualquer problema, venha até mim. You sou o Golden Boy. Vou providenciar para que você entre. Ele estava confiante de que também poderíamos conversar durante os recessos do tribunal e antes das sessões noturnas. Ele insistiu para que eu tentasse vê-lo na prisão assim que chegasse a Miami. Eu esperava muito vê-lo, mas as coisas não funcionariam dessa maneira. Ted sentiu que teria um julgamento justo. Ele até falou bem do juiz Covart e disse: nunca terei um recurso baseado na inadequação da minha equipe de defesa, porque eles são bons. Você consegue dormir? Eu perguntei. Eu durmo como um bebê. A única coisa que realmente incomodava Ted a essa altura era o testemunho do Dr. Tanay. Só concordei em falar com ele porque, no meu entender, a sessão seria gravada para benefício da defesa. O advogado de Spankelin, Brian Hayes, me disse para fazer isso. Fiquei horrorizado e chocado quando Tanay levantou-se em audiência pública e disse que eu era perigoso para mim mesmo e para os outros, um sociopata, uma personalidade antissocial, que não deveria ser libertado. Foi quando percebi, e só então, que o tribunal havia ordenado o exame, não a defesa. Você ainda não está fumando? Eu perguntei. Eu não estava, mas comprei um pacote um pouco antes daquele voo aqui embaixo à noite naquele avião monomotor. Acabei de terminar, e já faz vários dias, então não é tão ruim. Ele comentou que a grande maioria dos jurados, escolhidos naquele momento, eram operários ou negros, e isso parecia bom. Perguntei se ele não achava que o jurado em potencial muito inteligente, alguém que pode pesar todos os lados de uma questão, pode também não ser o leitor assíduo do jornal. Não, isso não necessariamente segue. Muitos profissionais estão tão envolvidos com suas carreiras que não leem nada além de jornais profissionais. Muitos deles parecem não ter ouvido falar de mim. Você tem medo por sua segurança pessoal? De jeito nenhum. Sou muito conhecido, uma causa célebre. Eles não vão deixar nada acontecer comigo. Eles querem me levar ao tribunal com segurança. Ele parecia completamente no controle. Não havia nada da imprecisão e do escoamento que eu percebi em seu telefonema de 9 meses antes. Ele explicou como seria o julgamento, o período pré-julgamento em que todas as 150 testemunhas dariam um breve depoimento para ver se ele poderia ser levado a julgamento ou seria suprimido. Ele explicou a fase do julgamento e a fase da pena, e disse que a acusação estava permitindo que se sentassem os jurados que eram contra a pena de morte. Ted era claramente um capitão encarregado de seu próprio navio. O que está passando na televisão em Seattle? Ele perguntou. Eles estão me cobrindo muito lá atrás. Bastante. Eu vi você em Tallahassee quando você se apresentou aos jurados em potencial de lá. Você parecia muito confiante. Ele estava satisfeito. Não tenho como saber se Ted realmente sentiu a confiança que projetou, mas ao entrar no julgamento em Miami, ele parecia acreditar que poderia e iria vencer. Ele me disse que nossa conversa estava sendo monitorada pelos carcereiros do condado de Dade. Depois de uma hora de conversa, desligamos, prometendo nos encontrar novamente, desta vez em Miami. Para os jornalistas, Ted se recusou a prever o resultado do julgamento. Se eu fosse um treinador de futebol, diria que quando você está em seu primeiro jogo da temporada, você não começa a procurar o Super Bowl. O Dr. Emil Spielman, o hipnotizador de Atlanta que havia sido o especialista em júri de Ted, disse à imprensa que Ted realmente escolhera seu próprio júri. Eles tiveram que passar por 77 jurados em potencial antes de chegarem a uma seleção final em 30 de junho. Spielman sentiu que Ted havia rejeitado 17 ou 18 escolhas que eram emocionalmente perfeitas. Ele disse a Ted, é a sua vida, não a minha. Spielman encolheu os ombros ao explicar aos repórteres. Ele rejeitou alguns jurados absolutamente fantásticos. Os 12 finalistas eram em grande parte de meia-idade, quase todos negros. Ted, e apenas Ted, tinha escolhido. Ele era a sua vida.
Os jurados foram Alan Smith, um estilista de roupas, que se esquivou da pena de morte. Stella Soares, contadora. Foi a senhora Soares quem provocou risos no tribunal durante a escolha do júri, ao não reconhecer Ted como o réu. Vernon Swindle, um funcionário da sala de correspondência do Miami Herald, que disse não ter tempo para ler os papéis que ajudou a distribuir. Rudolph Tremo, um engenheiro de projeto sênior da Texaco, altamente educado, um homem com uma mente orientada para a ciência que se tornaria o presidente do júri, um homem que disse ler apenas jornais técnicos. Bernes Donald, um professor do ensino médio, um diácono em sua igreja. Floyd Mitchell, dona de casa devota, que assistia mais a novelas do que as manchetes diárias. Ruth Hamilton, uma empregada doméstica, também frequentadora da igreja. Seu sobrinho era um policial Tallahassee. Robert Corbett, um entusiasta dos esportes que raramente lê o jornal além da página de esportes. Ele sabia que Ted foi acusado de assassinar alguém. Mazzie Ed, acaba de se aposentar como diretor de uma escola primária. Seu ataque de gripe logo atrasaria o julgamento. Dave Brown, engenheiro de manutenção de um hotel em Miami. Mary Russo, balconista de supermercado, parecia surpresa com sua convocação para o júri e não era a favor da pena de morte. James Bennett, um motorista de caminhão, pai de 5 filhos, que nunca havia considerado a culpa de Ted de uma forma ou de outra. Estes, então, junto com 3 suplentes, seriam o júri dos pares de Ted Bundy, os cidadãos de Dade County, Flórida, que decidiriam se o jovem de Tacoma, Washington, viveria ou morreria. Capítulo 42. Sai do aeroporto SeaTac em Seattle, com destino a Miami, à 1h de 3 de julho. Prometeram-me credenciais de imprensa quando cheguei ao meu destino, o Dade County Metro Justice Center. Eu sabia que já havia 300 repórteres lá, prontos para digerir e disseminar cada fragmento de informação sobre Ted Bundy por telefone e telegrama para o resto da América. Mais uma vez, senti a sensação de irrealidade de tudo isso, ainda mais quando descobri que o filme de bordo era Amor na Primeira Mordida. O resto dos passageiros voando milhares de metros acima de um país adormecido riram alto do acampamento alto do Drácula de George Hamilton enquanto ele cravava os dentes em belas donzelas. Nessas circunstâncias, não achei graça nisso. Levaria 42 horas antes que eu dormisse novamente. Cruzamos a grande divisória. À esquerda do avião, eu podia ver o amanhecer começando a romper, mas ainda estava escuro como breu à minha direita. Logo, pude ver os rios históricos abaixo enquanto serpenteavam seu caminho para o mar. Cidades adormecidas à distância. Aterrissamos em Atlanta às 6 da manhã, esperamos mais ou menos 1 hora e voamos para o sul em um avião menor. O vasto isolamento de Everglades parecia interminável. E então havia Miami à frente. Tão plano, tão espalhado, era a própria antítese de Seattle, que é construída sobre uma sucessão de colinas. O calor de julho no sul da Flórida aumentou e pareceu me jogar para trás quando saí do aeroporto de Miami. Durante as semanas que passei em Miami, nunca me adaptaria a esse calor palpável. Foi constante. Até mesmo as tempestades repentinas do fim da tarde geraram apenas grandes gotas de água quente e deixaram o ar tão opressor quanto antes. A noite também não trazia trégua, como sempre acontecia no noroeste. A visão das palmeiras me atingiu com um ataque de saudade, me lembrou daqueles longos meses em Los Angeles e também de que Ted provavelmente nunca mais poderia voltar para casa. Larguei minhas malas em meu motel e peguei um táxi para o Dade County Metro Justice Center, um novo e exuberante complexo que fica à sombra do Orange Bowl. Quando entrei na área de recepção da subestação do Departamento de Segurança Pública do Condado de Dade, que abrigava a prisão, conectada por uma ponte aérea ao Metro Justice Building, onde o julgamento de Ted estava sendo realizado no 4º andar, imediatamente percebi a intensa segurança. Ninguém tinha permissão para subir nos elevadores para os andares superiores sem primeiro ser liberado e receber um crachá. Eu precisava ter aquele crachá de autorização antes de poder subir para o gabinete de relações públicas e obter outro crachá de autorização que me permitisse entrar no julgamento. Eles não estavam se arriscando a escapar por Ted em Miami. Doravante, eu seria News Media, no 15. Fui primeiro ao 9º andar do Metro Justice Building e descobri que todo o último andar do enorme prédio havia sido entregue à imprensa. Eu nunca tinha visto nada parecido. A atividade lá era frenética.
3 dúzias de aparelhos de televisão de circuito fechado berrando cada palavra do julgamento 5 andares abaixo. Âncoras, técnicos e repórteres, muitos deles, assistindo, transmitindo, editando e emendando. A cacofonia parecia não incomodar ninguém. Os quartos estavam cheios de fumaça de cigarro e cheios de xícaras de café. O carpete interno e externo era uma rede de fios e cabos se contorcendo. Cabos de uma única câmera de TV na sala do tribunal foram pendurados na sala do tribunal do 4º andar, presos ao exterior do edifício e alimentados nesta sala de controle central. Lá, uma série de amplificadores de distribuição dividiu o sinal de forma que o que estava acontecendo pudesse ser transmitido às 3 redes ao mesmo tempo. Os segmentos escolhidos pelas redes foram retransmitidos para o 8º andar, onde a Southern Bell instalou uma antena de micro-ondas para transmitir os sinais ao centro de Miami para transmissão por fio a um sistema especial de TV da Flórida. Os mesmos sinais foram transmitidos por fio para Atlanta, onde a ABC os transmitiu para Nova York via satélite Telstar I, e pelo Telstar 2 para a Califórnia e a costa oeste. A CBS havia fornecido a única câmera para o tribunal, e ela estava sendo operada alternadamente por cinegrafistas de todas as redes. Ted me disse que ele era o garoto de ouro, e para a mídia ele certamente parecia ser isso. Eu olhei ao redor da sala. Estações do Colorado, Utah, Washington e Flórida haviam pregado placas manuscritas à medida que estabeleciam seu território. O 9º andar do Metro Justice Building funcionaria sem parar durante todo o julgamento. Eu, que sempre lamentei a solidão de escrever, preso sozinho no meu escritório no porão em casa, não estaria sozinho aqui. Fiquei surpreso com a disciplina de meus colegas repórteres, que pareciam capazes de produzir uma cópia acabada nesta sala de caldeiras de barulho e agitação. Escondi meu gravador no andar de cima. Não seria permitido no tribunal. Mais tarde, aprendi o truque de ligá-lo ao lado de um circuito fechado de TV na sala dos fundos, e em seguida, correr para o julgamento. Dessa forma, eu teria minhas anotações da ação ao vivo e o julgamento completo em fita. Saí dos elevadores no 4º andar e me dirigi para a sala do tribunal. Francamente, eu estava apavorado, aventurando-me em um território totalmente desconhecido, prestes a ver o culminar de 4 anos de ambivalência e preocupação. Se o juiz Edward Covart é um São Bernardo, então seu meirinho, Dave Watson, é um bulldog mal-humorado, protetor e ferozmente de Covart. Todos nós começamos a temer e respeitar a autoridade de Watson quando ele berra: "Por favor, sente-se. O tribunal virá em ordem. E fique sentado até que o juiz saia do tribunal. E ai de quem precisar ir ao banheiro durante as sessões." Watson não permitiria idas e vindas sem objetivo. Mas agora, Deus o abençoe, ele se aproximou de mim enquanto eu estava hesitante do lado de fora da sala do tribunal. Na casa dos 70 anos, cabelos brancos, ele vestia seu uniforme de camisa branca cintilante e calça escura. Eu não sabia o suficiente para perceber que este era o temido meirinho Watson, e ele sorriu, colocou os 2 braços em volta de mim e disse: "Pode entrar, querida." O tribunal de Covart é uma sala ampla e octogonal, com paredes revestidas de madeira tropical e retângulos de latão atrás do banco de mármore. Also, Possivelmente. Luminárias de branco, água, tinto e vinho foram suspensas do teto. Os 33 assentos de imprensa ficavam à esquerda quando um deles entrava. Em frente a eles, havia assentos reservados para policiais. Além disso, havia 100 ou mais assentos para a galeria. Sem janelas, mas tinha ar-condicionado. Sempre achei uma aprovação algo como um microcosmo temporário da vida. O juiz é o pai, gentil, autoritário, guiando a todos nós, e Edward Covart cumpriria bem esse papel. O resto de nós, júri, defesa, acusação, galeria, imprensa, devíamos ser colocados juntos em uma intensa experiência comunal. Quando termina, é de alguma forma triste. Nunca estaremos tão perto novamente. A maioria de nós nunca mais se encontrará. Esse julgamento seria, para mim, o mesmo que ter todos os personagens de um longo livro finalmente ganhando vida. Eu sabia o nome de quase todos os envolvidos, já ouvia falar deles há anos, embora Ted fosse o único personagem que eu realmente tinha visto pessoalmente antes. Sentei-me na sessão de imprensa, entre estranhos que se tornariam amigos. Jenny Miller, 2 vezes vencedor do Prêmio Pulitzer do Miami Herald, Tony Paul do Rocky Mountain News em Denver, Linda Clendiennes e George M. Evoy do Fort Lauderdale News e Sun Sentinel, George Thurston do Washington Post, Pat McMahon do St. Petersburg Times, Rick Belry do Tampa Tribune, Bill Knowles, chefe do Southern Bureau do ABC News, todos fazendo anotações em sua própria maneira particular. Ted olhou para cima, me reconheceu, sorriu e piscou. Ele parecia um pouco mais velho do que da última vez que o vi, mas estava perfeitamente vestido em terno e gravata e corte de cabelo estiloso. Era estranho, de alguma forma, como se o tempo tivesse parado para ele. Dorian Gray passou pela minha mente. Eu era avó agora, 2 vezes, e mesmo assim Ted ainda era exteriormente o mesmo de 1971,
talvez mais bonito. Eu olhei ao redor da sala do tribunal. Vi rostos como os que vi em dezenas de julgamentos, aqueles cuja vida gira em torno de ir ao tribunal. É seu único hobby, interesse e ocupação. Velhos bem vestidos, uma velha com maquiagem extravagante, o cabelo escondido por uma meia embrulhada, um enorme chapéu pintado em cima de tudo. Donas de casa, matando aula, um padre. Filas impassíveis de homens da lei uniformizados. A primeira fila, logo atrás de Ted e da equipe de defesa, estava lotada de mulheres bonitas e jovens, como acontecia todos os dias. Eles sabiam o quanto se pareciam com as supostas vítimas dos réus? Seus olhos nunca deixaram Ted, e eles coraram e riram de alegria quando ele se virou e lançou um sorriso ofuscante para eles, como ele sempre fazia. Do lado de fora da sala do tribunal, alguns deles admitiam aos repórteres que Ted os assustava, mas não podiam ficar longe. É uma síndrome comum, esse fascínio que um suposto assassino em massa tem por algumas mulheres, como se ele fosse a figura machista definitiva. Por acordo tácito, aquela primeira fila estava de alguma forma reservada para as groupies de Ted, e de fato, eu nunca veria um julgamento com mulheres mais atraentes presentes, as Chi-Ômegas, testemunhando sobre a noite de 14 a 15 de janeiro de 1978, os sobreviventes vítimas, até mesmo as detetives, deputadas e repórteres do tribunal. O júri não esteve presente nos primeiros dias. Ainda estávamos no pré-julgamento, e Covart ainda não tinha decidido sobre o que o tribunal permitiria. O júri permaneceu isolado em um luxuoso resort em Bay Biscayne. Um observador desinformado teria dificuldade em distinguir Ted de qualquer um dos jovens advogados no tribunal, Lynn Thompson, Ed Harvey, Bob Agard, e para a promotoria, Laurie Simpson e Danny McKeever, ambos do Ministério Público. A defesa queria que muitas das testemunhas propostas pelo Estado saíssem. Connie Hastings e Mary Picano, as garotas que viram o homem na discoteca de Sherrod naquela noite de sábado. Nita Neary, o Chio que tinha visto o homem com o clube. Dr. Solviron com seu testemunho marcante, Sargento Bob Hayward na prisão em Utah. Carol Durant de Salt Lake City. Detetive Norm Chapman e Don Patchen e seu testemunho sobre as conversas durante o interrogatório em meados de fevereiro em Pensacola. Nita Jane Neary estava no banco das testemunhas quando entrei no tribunal. Ela havia sido incomodada pela defesa e estava quase chorando, mas decidida. Questionada se viu o homem no tribunal que vira naquela noite, ela disse, sim, acredito que sim. Mas ela queria ver o perfil. Covart ordenou que todos os homens na sala se levantassem e se virassem de lado. Nita Jane olhou, mas parecia relutante em olhar diretamente para Ted. Em seguida, ela ergueu o braço, um tanto mecanicamente, e ainda com os olhos baixos, apontou para o réu. Ted ajudou o repórter do tribunal dizendo, sobre si mesmo esse é o Sr. Bundy. A defesa questionou Nita e sua mãe. Sim, sua mãe havia mostrado fotos de Ted Bundy no jornal, tiradas depois de sua prisão. Mas Nita também o escolheu de uma xícara de chá depois. Ela foi positiva. O juiz Covart posteriormente determinaria que permitiria a identificação de sua testemunha ocular, possivelmente o pior golpe que seria dado à defesa. Ronnie Yang, a queridinha de Chi-Omega, o homem que Nita Neary pensara primeiro que reconhecia, foi liberado por um polígrafo, mas também apareceu no pré-julgamento. Enquanto ele estava ao lado de Bundy, havia pouca semelhança. Ronnie tinha pele escura e era mais baixo, com cabelo preto. Ele foi uma testemunha tímida e sorridente. Caroline Bon, a mais leal aliada de Ted, estava sentada no tribunal, seus olhos encontrando os dele com frequência. Uma mulher alta, de ossatura grande, de cerca de 32 anos, ela usava óculos de lentes grossas, tinha cabelo escuro curto, não partido ao meio. Ela raramente sorria e geralmente carregava feixes de relatórios. Sua conexão com o réu parecia ser seu único interesse. Quando o tribunal terminou naquele primeiro dia, abordei Carole Bon e me apresentei. Ela olhou para mim e disse, sim, ouvi falar de você, girou abruptamente nos calcanhares e foi embora. Um tanto confuso, eu a encarei. Ela não gostava de mim porque eu usava um distintivo de imprensa ou porque era um velho amigo de Ted. Eu nunca descobri. Ela nunca mais falou comigo. A próxima sessão do tribunal começou com pedidos de Ted para mais exercícios, privilégios de biblioteca jurídica e uma máquina de escrever. Tanto a biblioteca quanto as instalações de exercícios ficavam no 7º andar do prédio da prisão. Ted e seu supervisor de prisão deram uma pequena réplica. Você pode ter segurança suficiente para mim? É melhor termos. Quantos? 1, 2, 3. Não nos importamos em ser específicos. teremos o suficiente. Covart perguntou. Você consegue ler enquanto se exercita, Sr. Bundy? Ted, usando neste dia uma camiseta do Seattle Mariner, riu levemente. Ele queria 1 hora por dia na biblioteca jurídica, 1 hora de exercício por dia e visitas ilimitadas com Caroline Bon, que estava retransmitindo minhas mensagens de meus advogados no Oeste, e Covart não concordou.
Nem haveria uma máquina de escrever. Uma nova figura apareceu, outro nome do livro em minha mente. Sargento Bob Hayward da Patrulha Rodoviária de Utah em Miami para descrever a prisão de Ted em agosto de 1975. Quando Hayward se referiu a uma máscara de meia calça, o juiz Covart objetou por advogado Bundy, dizendo: "Você perdeu isso, meu amigo, mas vamos pegá-los juntos." E agora começou uma das sequências mais bizarras que já vi em um tribunal. Ted Bundy seria, ao mesmo tempo, o réu, o advogado de defesa e depois a testemunha. Ted levantou-se para interrogar Hayward. Ele questionou a testemunha sobre a prisão em Utah, o equipamento em seu carro e o que foi dito, e tentou apontar que ele nunca havia dado permissão para que seu VW Bug fosse revistado. Hayward, um pouco desanimado por ser questionado pelo réu, respondeu bruscamente: "Você me disse para ir em frente." E então Ted questionou o delegado da Rio Ondrak do gabinete do xerife do condado de Salt Lake, discutindo se os itens encontrados em seu carro eram ferramentas de roubo, apontando que, embora ele tenha sido acusado por essa acusação, ele nunca foi julgado por essa acusação. Covart interveio: "Você pode argumentar isso nas colinas de Utah, se fossem ferramentas de roubo. Não é relevante aqui. Saia quando estiver na frente." Mas eu não disse o quanto à frente. O próprio Ted tornou-se a testemunha e tomou o depoimento. Ele testemunhou que as primeiras palavras de Hayward para ele foram: "Por que você não saiu do carro e correu? Eu poderia ter arrancado sua cabeça." Ele explicou que havia ficado intimidado com o número de policiais presentes e que a busca era ilegal em sua estimativa. Ele se abriu para o interrogatório de Danny McKeever e a admissão de que mentiu sobre ir ao drive-in antes de ser parado. Ted queria que a prisão em Utah fosse suprimida, insistindo que suas evidências foram apreendidas por meio de uma busca ilegal. O juiz Covart iria suprimir, mas não por esse motivo. Ele achou aquela prisão muito remota deste julgamento. "Você pode renunciar, Sr. Bundy. Mas você não pode ser desculpado." Essas transações resultariam em um golpe contra a promotoria. O júri não teria permissão para ouvir suas comparações da máscara de meia calça de Utah com a máscara de meia calça de Dunwoody Street. O placar ficou 1-1. O juiz Covart raramente traía seus próprios sentimentos durante o julgamento, mas ele escorregou um pouco ao olhar para um quadro composto desenhado por um artista a partir da descrição de Nita Neary, um quadro que Peggy Good argumentou que não tinha sentido. "Posso ser cego", Covart começou. "Mas, olhando para a última foto, vejo uma semelhança impressionante com quem quer que seja." Depois de ouvir as fitas gravadas em Pensacola e o depoimento oferecido pelos detetives Norm Chapman e Don Patchin de declarações alegadamente feitas por Ted depois que o gravador foi desligado, o juiz Covart tomou outra decisão para suprimir, uma decisão que fez com que os promotores Simpson e McKeever cederem suas cadeiras. O júri não teria permissão para ouvir ou saber de nada disso. Nada da fuga, dos roubos de cartão de crédito ou das declarações sobre vampirismo, voyeurismo e fantasias. Covart descobriu que muitas das supostas conversas estavam faltando, não registradas. Ele não permitiria as partes que estavam na fita. Os roubos de cartão de crédito não faziam parte das acusações de assassinato no julgamento de Covart. A fita da fantasia também foi lançada. O Estado ficou com a identificação de testemunha ocular de Nita Neary e o Dr. Richard Solviron. O resto seria principalmente circunstancial. Houve rumores na sessão de imprensa de que Bundy pode estar de volta ao jogo. Capítulo 43. O juiz Covart estava pronto para começar o julgamento real. A defesa não. Em 7 de julho, Ted e seus advogados argumentaram que não tiveram tempo de preparar os argumentos de abertura. "Precisamos de um tempo entre suas decisões e nossa declaração de abertura", argumentou Peggy Good. "Estamos exaustos. Dormimos apenas 5 horas por noite. Você está transformando isso em uma prova de resistência. Você tem 4 advogados em Miami, um investigador, 2 estudantes de direito ajudando você. No que diz respeito ao tribunal, preocupo-me com todo o sistema. Estou muito satisfeito por não haver razão para atrasar mais. Neste circuito, não é incomum prosseguir até meia-noite. Variamos a melodia, mas temos o mesmo violinista, a mesma música. Cada minuto que você esteve aqui, eu estive aqui e estou fresco como uma margarida." Ted tentou outra abordagem. "Estou preocupado com Sua Excelência, como você vai fazer isso há 1 hora. Você acabou de nos observar. Agradeço sua preocupação." E então, Ted estava com raiva.
Era sábado ao meio-dia e ele queria começar na segunda-feira. Covart, não. Meus advogados não estão prontos. Vamos começar, Sr. Bundy. Então você vai começar sem mim, meritíssimo. Ted explodiu. Como você quiser, Covart disse imperturbável, enquanto Ted murmurava, eu não me importo quem ele é. Mas Ted estava sentado à mesa da defesa quando o júri foi convocado pela primeira vez. Larry Simpson fez as declarações iniciais para a acusação. Somente depois que os repórteres enviaram o jovem promotor público de volta para pentear o cabelo e voltar para o benefício das câmeras. Ele fez um bom trabalho, diagramando os 4 casos Chi-Omega e o caso Dunwoody Street em um quadro negro, listando os nomes das vítimas, as acusações. Roubo, da casa Chi-Omega. Assassinato de primeiro grau, Lisa Levy. Assassinato de primeiro grau, Margaret Bowman. Tentativa de assassinato em primeiro grau, Kate Kleiner. Tentativa de assassinato em primeiro grau, Karen Chandler. Tentativa de assassinato em primeiro grau, roubo, Cheryl Thomas. Ele era trabalhador e demonstrava pouca emoção, mas era claro e conciso. Ted escolheu Robert Agard, o advogado de Miami de 34 anos que estava no caso há apenas 2 semanas, para fazer as declarações iniciais para a defesa. O juiz Covart havia instado a defesa a esperar até a metade do julgamento para fazer os comentários iniciais, como era sua opção, mas eles seguiram em frente. Agard falou por 26 minutos, divagando, e a promotoria objetou 29 vezes, um número quase inédito. Covart sustentou 23 dessas objeções. Por fim, Covart ergueu as mãos e disse a Agard, isso é uma discussão. Abençoe seu coração. Venha a bordo. Achei que o próprio Ted poderia ter feito um trabalho melhor. Ted se optar por interrogar oficial rei tripulação sobre suas ações quando ele tinha ido para o Chi-Omega casa na manhã dos assassinatos. Eu não tenho nenhuma ideia do que estava na mente do júri como Ted suscitou informações sobre o estado dos quartos de morte e a condição do corpo de Lisa Levy, mas pareceu-me um tanto grotesco. Se esta calma, Glib, advogado jovem poderia ter sido lá para ver se o corpo de Lisa poderia ter feito aquela terrível dano a ela, ele estava completamente imparcial como ele questionou o oficial. Descreva o estado do quarto de Lisa Levy. Roupas espalhadas, mesa, livros, alguma bagunça. Algum sangue em qualquer área da sala diferente daquela sobre a qual você testemunhou antes. Não, senhor. Descreva a condição do corpo de Margaret Bowman. Ela estava deitada de bruços, boca e olhos abertos. Meia de nylon amarrada em volta do pescoço, cabeça inchada e descolorida. Ted vinha tentando mostrar que o policial havia deixado suas próprias digitais na sala, que não havia procedido com cuidado. Em vez disso, ele só conseguiu impressionar uma imagem horrível nas mentes do júri. E então as jovens, vítimas e testemunhas, desfilaram constantemente pelas portas do tribunal. Melanie Nelson, Nancy Dowdy, Karen Chandler, Kathy Kleiner, Debbie Ciccarelli, Nancy Young e Cheryl Thomas. Vestidos com algodões brilhantes, todos eles tinham uma inocência, uma vulnerabilidade. Não havia sinais externos de que Karen e Kate tivessem se ferido. Os alfinetes em suas mandíbulas, as contusões já haviam sarado. Somente quando eles contassem o que havia acontecido com eles, alguém poderia imaginar o horror. Eles nunca olharam para Ted Bundy. Cheryl Thomas teve mais dificuldade. Ela mancou ao se encaminhar para a cadeira das testemunhas e sentou-se com o ouvido direito voltado para o promotor, para ouvi-lo. Ela ainda estava completamente surda no outro. Ela não testemunhou sobre a luta que teve para recuperar a saúde, de todas as corridas e abdominais. Quando ela começou a andar, ela caiu para um lado, mas ela aprendeu a compensar usando seus outros sentidos, visão e sentimento. Ela aprendeu a desenvolver um senso de equilíbrio com sua mente. Ela não mencionou como ela havia caído repetidamente quando ela retomou as aulas de balé, que ela teve que começar do zero. Ela testemunhou muito suavemente, muitas vezes sorrindo timidamente. A defesa sabiamente optou por não questionar as vítimas. O Dr. Thomas Wood testemunhou sobre as autópsias que havia realizado, e em seguida, apesar das objeções de Peg Goody, produziu fotos coloridas de 11 por 14 polegadas dos corpos, apontando os danos ao júri. É padrão que os advogados de defesa protestem contra as fotos de autópsia, declarando-as inflamatórias e sem valor probatório, e também é padrão que as fotos sejam admitidas. Observei os rostos do júri enquanto aquelas fotos terríveis eram passadas silenciosamente por suas fileiras de assentos. As juradas pareciam estar se saindo melhor do que os homens, que empalideceram e estremeceram. Havia várias fotos das nádegas de Lisa Levy, com as marcas dos dentes claramente visíveis. Havia um close-up de Margaret Bowman, chamado de imagem buraco na cabeça do juiz Covart, por falta de um termo melhor. Havia uma fotografia do seio direito de Lisa Levy, o mamilo mordido. Eu não tinha visto nem falado com Ted em particular.
Ele não teve a liberdade de manter conversas com aqueles no tribunal que ele esperava. Em cada recesso, ele era conduzido, algemado, a uma pequena sala do outro lado do corredor. Quando o tribunal recuou naquele dia, aquele dia em que os relatórios post-mortem e as fotos das vítimas foram apresentados como evidência, eu fiquei do lado de fora no corredor por um momento. Ted, carregando sua pilha usual de papéis legais em suas mãos algemadas, emergiu e caminhou a poucos metros de mim. Ele se virou para mim, sorriu, deu de ombros e desapareceu. Na Flórida, os repórteres têm permissão para ver todas as evidências que foram admitidas. Um grupo de nós esperou que Shirley Lewis, a secretária do tribunal, trouxesse um enorme carrinho cheio de evidências físicas até seu escritório, e lá estava ele espalhado sobre uma mesa. Um miasma, real ou imaginário, parecia surgir da desordem ali, e o riso e o humor negro comuns entre a imprensa foram silenciados. Não estamos rindo agora, estamos. Tony Polk, de Denver, D. Spike Sinho. Não éramos. Todas as máscaras de meia calça estavam lá, incluindo a que o sargento Bob Hayward trouxera de Utah, muito parecidas umas com as outras. O garrote do pescoço de Margaret Bowman, ainda com seu sangue seco, estava lá. E todas as fotos. Há muito tempo eu havia conseguido certo distanciamento ao lidar com fotos de casos de homicídio. Eles não me aborrecem mais como antes, embora eu faça questão de não insistir neles. Quando estive no escritório de Shirley Lewis, já tinha visto milhares de fotos de corpos. Eu tinha visto fotos de Kate Devine e Brenda Baker no condado de Thurston, mas isso foi meses antes de se saber que havia um Ted. É claro que não havia corpos para fotografar nos outros casos de Washington, e eu não tivera acesso às fotos do Colorado ou Utah. Agora, eu estava olhando para as enormes fotografias coloridas dos danos causados às meninas jovens o suficiente para serem minhas filhas. As fotos dos danos alegadamente obra de um homem que eu pensei que conhecia. Aquele homem que minutos antes sorriu o mesmo velho sorriso para mim e deu de ombros como se dissesse: não tenho parte nisso. Isso me atingiu com uma onda terrível e nauseante. Corri para o banheiro feminino e vomitei. Capítulo 44. Os dias Cloyingly Hot em julho de Miami assumiram um padrão. Primeiro, o êxodo em massa do Civic Center Holiday Inn pela maioria dos diretores, exceto o réu, para o Justice Center a 3 quarteirões de distância. Praticamente toda a equipe de defesa, a equipe de acusação, o pessoal da mídia de fora da cidade, Caroline Bon e seu filho adolescente, os cinegrafistas e técnicos de televisão estavam sediados no Holiday Inn, e algumas das melhores citações que os repórteres elicitaram vieram no noite. Quando o pequeno bar do primeiro andar estava lotado de participantes bebendo cervejas geladas e gins tônicos. Aqui, as linhas de demarcação não eram tão pronunciadas como no tribunal. A mídia lutou para chegar ao centro de justiça. Entre antes que o Watson feche a porta. A viagem teve seus perigos. Era necessário cruzar 6 faixas de tráfego da hora do rush, equilibrando-se nas ilhas centrais enquanto os passageiros de Miami passavam voando, a centímetros de distância. Não caminhe sob o viaduto. Um repórter de Utah foi assaltado outra noite por um cara em uma bicicleta com uma lâmina de 15 centímetros. Mas o motel em si não era exatamente seguro. Ruth Walsh, a âncora da ABC de Seattle, tinha perdido seu dinheiro, suas joias e até suas alianças de casamento para um ladrão de gatos que entrou em seu quarto da varanda 6 andares acima enquanto ela dormia. Estávamos muito longe das praias onde os turistas brincavam. Enquanto eu bebia minha primeira xícara de café do dia no 9º andar no centro de comunicações, a agitação estava acontecendo. Os telefones já estavam ocupados, os repórteres colocando em espera os copiadores que aguardavam a atualização diária. Aqui, o humor negro aumentou. 2 repórteres de televisão imitaram uma entrevista pessoal com a Sra. Bundy, um deles interpretando a mãe do réu em falsete alto. E como era Ted quando era criança, Sra. Bundy. Oh, ele era um menino bom, normal, all América. De que tipo de brinquedos ele gostou, Sra. Bundy? As coisas habituais, armas, facas, meias calças, como qualquer menino. E ele tinha um emprego. Oh não, Ted sempre teve seus cartões de crédito. Houve gargalhadas. Esperando que os procedimentos passassem pelo circuito fechado de TV diante deles, os escritores dos versos rabiscaram. Ted veio para Tallahassee, procurando por uma garota bonita, rastejando, esgueirando-se pela escuridão, espreitando até encontrar sua marca. Lembre-se, querida, lembre-se bem, sua mordida é muito pior do que seu latido.
Para alguns dos jornalistas, o julgamento de Bundy foi apenas uma história, e uma grande história. Outros pareciam perturbados, muito conscientes do desperdício de vidas envolvido, não apenas das vítimas, mas do réu. Estávamos assistindo a uma grande tragédia se desenrolar diante de nós, e isso significou muito mais do que manchetes. No quarto andar, o humor do público era de raiva e vingança. Enquanto esperava na fila para passar pelo detector de metais, para me submeter à busca, de minha bolsa e papéis, que transparecia toda vez que eu entrava no tribunal, ouvi dois homens conversando atrás de mim. Esse Bundy, ele nunca vai sair da Flórida vivo. Ele vai entender o que está acontecendo com ele. Eles deveriam tirá-lo e pregar suas bolas na parede e deixá-lo lá até que ele morra. E isso seria bom demais para ele. Eu meio que me virei para olhar para eles. Dois homens simpáticos, com aparência de avô. Eles ecoaram o sentimento do público da Flórida. À medida que o julgamento avançava, as multidões se tornavam mais densas e hostis. O júri poderia sentir isso? Eles tinham reprimido a própria raiva? Você não poderia dizer olhando para eles. Seus rostos, como todos os rostos do júri, eram brandos, atentos. Um ou dois deles cochilavam regularmente para dormir durante as longas sessões da tarde. No andar de cima, na sala de imprensa, os repórteres percebiam isso e gritavam para a televisão. Acorde. Quarter. I Bernest. Quarter. Floyd. A quarter. Ted ainda olhava para a sessão de imprensa para ver se eu estava lá, ainda sorria levemente, mas parecia estar encolhendo, seus olhos um pouco mais vazios a cada dia, como se algo dentro dele estivesse secando, deixando apenas uma casca exausta pousada em a mesa de defesa. Apesar da longa procissão de moças e do desfile de policiais que começaram a se misturar de alguma forma, dizia-se que Bundy poderia vencer. Havia tanta coisa sobre ele que estava sendo impedido pelo júri. Danny McKeever, parecendo exausto, deu breves entrevistas à imprensa dizendo que estava preocupado, algo que um promotor raramente admite. A imprensa começou a apostar que aquele filho da puta pode conseguir. Havíamos perdido um dia no tribunal porque Mazzie e Ed tinham um vírus. Sentiríamos falta de outro quando o próprio Ted adoeceu com febre alta e tosse forte. Naqueles dias, sem mais nada para fazer, entrevistávamos uns aos outros, e histórias secundárias de leve interesse humano eram enviadas aos jornais. Histórias que descreviam como os repórteres de outras áreas se sentiam, em uma espécie de jornalismo inato. Ted estava naquela época, parecendo mais pálido e cansado. Robert Fulford, gerente do DEOC, testemunhou sobre seu primeiro contato com Chris Hagen, de alugar um quarto com um beliche, uma mesa, comoda e uma escrivaninha para ele. Ele não tinha o aluguel na hora do vencimento. Ele disse que podia ligar para sua mãe em Wisconsin e ela mandaria. Eu o ouvi fazer uma ligação e parecia que ele estava conversando com alguém, mas ele nunca apareceu com o aluguel. Quando eu verifiquei seu quarto, alguns dias depois, ele havia sumido. O júri sabia que Bundy acordara e deixara Tallahassee, mas não sabiam de onde nem porquê. David Lee testemunhou sobre a prisão de Bundy em Pensacola no escuro amanhecer de 15 de fevereiro, descrevendo como seu prisioneiro queria morrer. No dia seguinte, 17 de julho, Ted não compareceu ao tribunal. Às 9 horas, ele não estava em seu lugar à mesa da defesa. A galeria murmurou e a cabine de imprensa se perguntou. Bundy estava sempre em seu assento, sem algemas, quando o tribunal começou. Agora ele não estava. Algo estava errado. O júri foi mantido isolado quando o carcereiro Marty Kratish apareceu. Kratish explicou ao juiz Covart que houve problemas com Ted na prisão. Por volta da 1 hora, Ted jogou uma laranja entre as barras da cela 406 e conseguiu quebrar uma das luzes que haviam sido instaladas do lado de fora para lhe dar melhor iluminação naquela cela. Os carcereiros o moveram imediatamente para a cela 405 e revistaram sua primeira cela. Escondidos bem atrás naquela cela, eles encontraram cacos de vidro quebrado da lâmpada estilhaçada. Pelo que? Suicídio? Fuga? Quando fomos buscá-lo ao tribunal esta manhã, continuou Kratish, não conseguimos colocar a chave na fechadura. Ele enfiou um pouco de papel higiênico ali. Lembrado de que deveria ir ao tribunal, Bundy respondeu: estarei lá quando tiver vontade. Covart não aceitou essa informação com bons olhos e enviou os advogados de Ted para implorar a seu cliente que fosse a um tribunal às pressas. Ele também considerou Ted por desacato ao tribunal pelas táticas de demora. Às 9h30, Ted apareceu. A Ted, que estava com raiva, argumentando que seu tratamento em Dade County não foi satisfatório para ele. Ele mais uma vez lamentou a falta de exercício, a retenção de arquivos e bloqueio de seu acesso à biblioteca de lei. Sua voz quebrou, à beira das lágrimas, enquanto ele falava com Covart. Chega um momento em que a única coisa que posso fazer é passivamente resistir. Eu tenho potencial, agora, eu usei apenas a parte do meu potencial, que é não violenta. Chega um momento em que eu tenho que dizer, voa. Uau, Covart respondeu.
Se você disser uau, terei de usar esporas. Ted cometeu um erro tático. Ele começou a listar as ofensas contra ele, sacudindo o dedo para o juiz Covart enquanto o fazia. Coward se ofendo. Não balance o dedo para mim, jovem, não balance o dedo para mim. Bundy apontou levemente o dedo em direção à mesa da defesa. Tudo bem, disse Covart. Você pode agitar para o Sr. Agard. Ele provavelmente merece isso mais do que você. Nas 3 semanas que estou aqui, fui levado à biblioteca jurídica 3 vezes. Sim, e em pelo menos 3 ocasiões você acabou de sentar e conversar com o sargento Kratis. Você nunca usou a própria biblioteca. Isso não é verdade. Isso e a biblioteca é uma piada. Mas é um lugar melhor para ler do que a sala de entrevista. Não há justificativa para o tratamento que estou recebendo. Recebo uma revista após ver meu advogado e isso é inescrupuloso. Agora, este trem está funcionando, mas se vou descer, sairei se precisar demonstrar a este tribunal que eles estão me influenciando e me afetando. Covart falava como se fosse uma criança mimada. Este tribunal vai prosseguir dentro do cronograma, sem suas interrupções voluntárias. Nós não vamos ter mais isso. Agora eu quero que você discuta isso com seu advogado. Quero que você conheça seus direitos, mas também quero que saiba que, por mais previdente que este tribunal possa ser, também pode ser tão forte. Estou disposto a aceitar as consequências de minhas ações, meritíssimo, e tudo o que faço estou ciente do que o tribunal fará. Então estamos juntos. Abençoe seu coração, e eu apenas espero que você fique conosco. Se não o fizer, sentiremos sua falta. Bundy terminou com um humor amargo. E todas essas pessoas não vão pagar seu dinheiro para vir me ver. Os temperamentos estavam agitados durante grande parte do dia. Quando a microanalista Patrícia Lasco testemunhou que os 2 fios de cabelo encontrados na máscara da meia-calça na Dunwoody Street eram do Sr. Bundy ou de alguém cujo cabelo é exatamente igual ao dele, Agarda interrogou impiedosamente. A discussão da microanálise do cabelo tornou-se tão esotérica que o júri parecia perdido na terminologia científica. Agarda importunou a Sra. Lasco até que o juiz o advertiu. Quando Agarda pediu para examinar as anotações da Sra. Lasco, ela se agarrou a elas teimosamente. Agarda puxou-os para longe, e Leury Simpson se aproximou e começou um cabo de guerra com o advogado de defesa sobre o bloco de notas. O juiz Covart castigou os 2 advogados e mandou o júri sair. Em seguida, ele elogiou o Simpson, geralmente bem-educado. É a primeira vez que vejo você irritar você. Era verdade. Houve pouco fogo no interrogatório de ambos os lados. O caso do Estado estava chegando ao fim. Nita Neary levantou o braço novamente, desta vez na frente de um júri, e apontou Ted Bundy como o homem que ela viu saindo da casa Chiomega logo após os assassinatos. A maior arma de todas, Dr. Richard Solviron, o odontologista dental, estava prestes a começar. Solviron, um homem bonito e elegante com uma queda para o teatro, parecia gostar de seu tempo perante o júri. Ele segurou um ponteiro e indicou os dentes na enorme foto colorida da boca de Ted Bundy, a foto que havia sido tirada depois que o mandado de busca foi entregue na cadeia do Condado de Leon, mais de um ano antes. O júri parecia fascinado. Eles haviam ficado confusos, obviamente, com o testemunho da sorologia no sêmen e com o testemunho do cabelo, mas seguiram atentamente o testemunho odontológico. O tecido da nádega de Lisa Levy foi destruído para fins de comparação por meio de preservação inadequada. Apenas a marca da mordida, fotografada em escala, foi deixada. Isso seria o suficiente? Estes são laterais, pré-molares, incisivos. Solviron explicou que os dentes de cada indivíduo têm características particulares. Alinhamento, irregularidades, lascas, tamanho e nitidez, que essas características os tornam únicos. Suvernachu os dentes de Ted particularmente únicos. Dramaticamente, ele pregou a foto ampliada das nádegas de Lisa Levy, com as fileiras roxas de marcas de mordidas, no painel de exibição na frente do júri. E então ele colocou uma folha transparente em cima disso, uma folha com uma imagem ampliada dos dentes do réu. Eles se alinham exatamente. Explicando a mordida dupla, Solviron continuou. O indivíduo mordeu uma vez, depois virou de lado e mordeu uma segunda vez. Os dentes superiores permaneceram quase na mesma posição, mas os dentes inferiores, mordendo com mais força, deixaram 2 anéis. A segunda mordida tornou tudo ainda mais fácil, disse Solviron, ao comparar os dentes com as marcas, porque ele tinha o dobro para trabalhar. Doutor, o promotor Simpson começou. Com base em sua análise e comparação desta marca de mordida específica, você pode nos dizer com um grau razoável de certeza dentária se os dentes representados nessa fotografia como sendo os de Theodore Robert Bundy e os dentes representados pelos modelos que foram apresentadas como provas do estado de número 85, 86, fizeram as marcas de mordida refletidas em sua exposição como marcadas e admitidas em evidência? Sim, senhor. E que opinião é essa? Eles fizeram as marcas.
Foi a primeiríssima vez em todos os anos desde 1974, que uma peça de evidência física foi absolutamente ligada entre uma vítima e Ted Bundy, e o tribunal explodiu. A defesa, é claro, queria mostrar que a certeza dentária e a odontologia forense é uma ciência primitiva e não amplamente aceita. Ed Harvey subiu para a defesa no interrogatório. Ele começou: analisar marcas de mordida é parte arte e parte ciência, não é? Acho que é uma declaração justa. E isso realmente depende da experiência e educação do examinador. Sim. E suas conclusões são realmente uma questão de opinião. Isso está correto? Está correto. Você tem um determinado conjunto de dentes, ou modelos, e uma determinada área de pele, uma coxa ou panturrilha. Existe alguma maneira de testar se esses dentes farão as mesmas marcas continuamente? Sovereign Sorio. Sim, porque eu fiz uma experiência assim. Peguei modelos e fui ao necrotério e pressionei os modelos na área das nádegas de diferentes indivíduos e os fotografei. Sim, eles podem ser padronizados, e sim, eles correspondem. Harvey fingiu incredulidade. Você disse cadáveres. Isso está correto? Não consegui encontrar nenhum voluntário ao vivo. Harvey tentou encontrar algumas áreas de inconsistência, mas sua linha de questionamento falhou. Sovereign explica mais. Eu Yuri se inclino para ouvir. Se houver uma área de inconsistência, ele desaparece. Se houver uma central em V que não faria esse padrão, você diria: bem, teremos que excluir essa pessoa, embora o tamanho do arco seja o mesmo. As cúspides estão enfiadas atrás do laterais e esse tipo de coisa. Os centrais não se alinham direito. Mas as chances de encontrar isso seriam uma agulha em um palheiro, um conjunto idêntico como o do Sr. Bundy, com o desgaste nos centros e tudo, o incisivo lateral lascado, tudo idêntico. Você teria que ser capaz de combinar isso com as 3 marcas nos incisivos centrais superiores, e as chances contra isso são astronômicas. O Estado estava encerrando o caso com todas as bandeiras hasteadas. Eles ligaram para o Dr. Lowell J. Levine, o consultor-chefe em odontologia forense do New York City Medical Examiner. Levine testemunhou que acreditava que Lisa Levy, ou a pessoa cuja carne apareceu na fotografia que ele estudou, foi passiva quando as marcas de mordida foram deixadas em seu corpo. Há muito pouca evidência de movimento ou redemoinho que você normalmente obteria quando o tecido se movesse em várias direções conforme os dentes se movessem na pele. Quase se parece mais com um animal que mordeu e meio que agarra. Essas coisas foram deixadas lentamente, e a pessoa não se mexia. Eles sequer eram passivos quando foram deixados. Você pode nos dar uma opinião sobre a singularidade dos dentes? Os dentes de cada pessoa são únicos por uma série de razões. Em primeiro lugar, as formas dos dentes são únicas, além da justaposição ou da relação de cada dente com outro ser única. A torção, inclinação ou dobra também contribuem para essa singularidade. Dentes presentes e ausentes. E essas são características basicamente grosseiras. Também temos outros tipos de características individuais que são características acidentais, como quebra. Mike Minerva, deixado para trás em Tallahassee quando Ted ficou desencantado com ele, estava no tribunal, aparentemente perdoado, para interrogar o Dr. Levine. Quando você diz grau razoável de certeza dentária, você está falando de algum tipo de probabilidade. Isso está certo? Um grau de probabilidade muito alto. Sim, senhor. Minerva estava tentando lançar suspeitas sobre a nova ciência, para fazê-la parecer simplesmente provável e não absoluta, mas Levine não cedeu. Na minha opinião, torna-se uma impossibilidade prática chegar a algo com todas as características idênticas. Você diria que é justo dizer que a odontologia é uma ciência forense relativamente nova e recentemente reconhecida? Não, eu não acho que isso seja justo. Historicamente, você tem um caso de Paul Revere fazendo identificações. Você tem testemunhos admitidos na Ordem dos Advogados em Massachusetts no final de 1800 sobre identificação e pode encontrar citações para casos de marcas de mordida até mesmo no sistema de justiça legal que remonta a 25 anos. Quais as novidades? A acusação descansou. Ted Bundy pediu que o Dr. Solviron fosse acusado de desacato ao tribunal por se pronunciar na reunião de Orlando antes do julgamento de seu caso, e Covart negou seu pedido. No tribunal vazio, Ted estudou as exibições dentárias de seus dentes e as fotos das marcas de mordidas de Lisa Levy. Não tenho ideia de quais eram seus pensamentos. Capítulo 45.
As coisas não eram boas no campo de defesa. Robert Agard havia renunciado, dando a entender que a insistência do réu em interrogar Rei Crew, o policial que estava nas salas de morte na noite de 14 para 15 de janeiro, havia sido um erro. Os defensores públicos não permitiriam mais que Ted interrogasse as testemunhas. No primeiro dia da defesa, 20 de julho, Ted levantou-se para se dirigir ao juiz Covart. Ele estava alegando que seus advogados eram inadequados, os mesmos que ele elogiou muito para mim em seu telefonema antes do julgamento. Ele culpou Mike Minerva por desistir do caso sem aviso, o homem que ele disse ter a presença mais experiente em tribunal neste caso. Ele não mencionou que ele mesmo havia pedido a Minerva para ir embora. Não tive escolha na escolha de Bob Agard para me representar aqui em Miami. No total, não me foi perguntado em nenhum momento minha opinião sobre quem deveria estar me representando dentro do gabinete do defensor público. Na verdade, Ted não gostava de toda a sua equipe de defesa. Acho também importante notar que existem certos problemas de comunicação entre mim e meus advogados que reduziram minha defesa. A defesa que não é minha defesa ou sancionada por mim, nenhuma com a qual posso dizer que concordo. Ted reclamou que seus advogados ignoraram sua contribuição no caso, não o deixaram tomar decisões e estavam teimosamente recusando-lhe o direito de interrogar testemunhas perante o júri. Covart estava horrorizado. Não conheço nenhum caso que tenha visto ou experimentado em que uma pessoa indigente tenha recebido a qualidade e a quantidade de conselhos que você tem. Houve 5 advogados separados aqui representando você. É inédito. Quem está cuidando do defensor público? Eu não posso te dizer. E o que está acontecendo com todos os outros indigentes que eles representam? Eu não posso te dizer. Este tribunal observou com muito cuidado que, antes de as testemunhas serem apresentadas, você é interrogado, e este registro mostrará centenas de apenas um momento. Por favor, onde eles, os advogados de Ted, vão e conversam com você. Nunca vi nada parecido na história de qualquer caso que já tentei. Ou em 27 anos no tribunal, eu já vi algo exatamente como o que aconteceu na defesa deste caso. Mas Ted foi inflexível. Mais uma vez, ele queria assumir sua própria defesa. Covart disse que concordaria, mas avisou Ted que um advogado que se representa tem um tolo como cliente. Ted respondeu: sempre aceitei esse axioma em particular, como se alguém que trabalha com seu próprio carro tivesse um tolo como mecânico. Tudo depende de quanto você quer fazer sozinho. Era uma história velha e cansada. Covart sugeriu que a questão de Ted era submissão de conselho. Imposição, respondeu Ted. Não, é a submissão, e este tribunal tratou disso. Se eles não fizerem todas as pequenas coisas solitárias que você deseja, eles são incompetentes. E, abençoe seu coração, se eles fizerem. You vu demitilos. É provável que Ted quisesse ter certeza de que o registro mostrava que ele não tinha o advogado de sua escolha. O nome de Millard Farmer não foi mencionado, mas a implicação era clara. Mais uma vez, Ted estava no comando e seus advogados eram apenas conselheiros. Ainda assim, por enquanto, Ed Harvey questionaria as testemunhas de defesa. Harvey disse, fora da audiência do júri, um júri que parecia não perceber que a equipe de defesa estava em frangalhos, que ele também queria sair. As táticas de defesa foram não apresentar qualquer álibi para Ted Bundy, mas para tentar negar a evidência do Estado. Dr. Duane DeVore, professora de cirurgia oral da Universidade de Maryland e um conselheiro em odontologia forense para o legista-chefe do Estado de Maryland, testemunhou que marcas de mordida eram não única, embora os dentes próprios eram. O material da pele é flexível, elástico, e dependendo das estruturas sangrantes por baixo e da quantidade de sangue, um dente pode não deixar uma marca única. DeVore produziu 4 modelos de dentes de jovens de Maryland que, segundo ele, poderiam ter causado as marcas de mordida na vítima, mas admitiu a Laurie Simpson que os dentes de Ted Bundy também poderiam ter feito as mesmas marcas. A defesa produziu uma fita tirada enquanto Nita Neary estava em um transe hipnótico, onde ela disse que o criado, Ronnie Eng, era parecido com um intruso. Eng foi levado à sala do tribunal e ficou ao lado de Ted. O júri observou, é claro, nada disse. O serologista Michael J. Grubb, do Instituto de Ciências Forenses de Oakland, testemunhou que o sêmen deixado na folha de Cheryl Thomas não poderia ter sido depositado por Bundy, novamente em um discurso longo e altamente técnico que pareceu confundir o júri. Ed Harvey, tentando mais uma vez salvar seu cliente, pediu outra audiência de competência. A vida do homem está em jogo. Ele não deve ser forçado a procurar os serviços de advogados públicos nos quais não confia. Sua conduta revelou os efeitos debilitantes de seu transtorno mental, refletindo uma total falta de visão sobre o transtorno e seus efeitos sobre ele, refletindo uma capacidade totalmente inadequada de consultar advogados sobre o caso. Danny McKeever se opôs à moção de competência. É difícil trabalhar com o homem. Ele é quase astuto pela maneira como às vezes ataca seus advogados, mas ele é competente. Ted sorriu. Qualquer coisa era melhor do que ser considerado incompetente.
Covart sentiu que Ted também era competente, e um acordo foi feito à medida que o julgamento se aproximava do fim. Harvey ficaria, Lynn Thompson ficaria e Peggy Goody apresentaria os argumentos finais. Bundy comentaria mais tarde: "Sinto-me muito, muito bem. Não via Ted sozinho desde que cheguei a Miami, embora tivesse deixado recados na prisão com meu número de telefone. Não sei se ele conseguiu, ou, se teve permissão para gritar. Talvez ele não tivesse mais nada que desejasse me dizer. Portanto, não posso julgar se ele era competente ou não. É uma questão discutível se o seu balanço deliberado da plataforma já instável da equipe de defesa foi um movimento de sua parte para ganhar ainda mais atenção ou se foi uma indicação de que ele era, verdadeiramente, não mais racional, um homem nas garras de algum tipo de egomania que obliterou a própria questão da sobrevivência. Eu só pude observá-lo no tribunal, e ele parecia inclinado para a destruição." Ted continuou a denegrir seus advogados, ainda zangado por eles não permitirem que ele tivesse mais controle. "Eu tentei ser legal. Estamos falando mais sobre um problema que os advogados têm em abrir mão do poder. Talvez estejamos lidando com um problema de psicologia profissional, onde os advogados têm tanto ciúme do poder que exercem no tribunal, eles têm medo de compartilhá-lo com o réu. Eles são tão inseguros em suas próprias habilidades e experiências que temem que qualquer outra pessoa possa saber tanto quanto eles ou que pelo menos possa participar do processo de planejamento." Covart comentou suavemente que os advogados de Ted haviam passado nos exames da ordem, haviam se formado em direito. "Não consigo conceber a possibilidade de me submeter, ou tenho certeza de que você não se submeteria, a uma cirurgia no cérebro por alguém que cursou apenas 1 ano e meio de medicina." Na verdade, é claro, os advogados de defesa de Ted não eram tão experientes. Covart os ajudara muitas vezes a formular perguntas, e muito do interrogatório deles era tedioso, sem inspiração e não levava a lugar nenhum. Mas então Simpson e McKeever, para o Estado, não rivalizavam com Melvin Belli ou F. Lee Bailey. O julgamento de Bundy foi marcado pela mediocridade. Apenas o próprio juiz era um puro sangue. Se Ted pudesse ter trabalhado com seus advogados em vez de tentar separá-los, ele poderia ter uma defesa adequada. Eles conseguiram barrar a fita de fantasia, a máscara de meia calça de Utah, seu histórico anterior e sua fuga. Apesar de qualquer hesitação de suas partes, eles poderiam muito bem tê-lo salvado se ele tivesse permitido. Passando para os argumentos finais, a imprensa ainda apostava chances iguais no resultado do julgamento. E, no entanto, parecia que algo estava acontecendo, algo que não podia ser interrompido. Ted havia falado sobre este trem rodando, e isso tocou uma corda profundamente enterrada nos reconditos da minha memória. O resultado do julgamento não seria necessariamente o veredicto errado. Esse veredicto foi algo que nenhum de nós tinha mais controle. A verdade se perderá em algum lugar entre os jogos, os rituais, os movimentos, os argumentos mesquinhos e os argumentos racionais, as citações para a imprensa e as anotações para o registro. Em todos os esforços humanos que lidam com o que é impensável, terrível demais para ser tratado diretamente, nos voltamos para o que é familiar e regulamentado. Funerais, velórios e até guerras. Agora, neste julgamento, havíamos superado nossa empatia com a dor das vítimas e nossa percepção mesquinha de que o réu era uma personalidade fragmentada. Ele conhecia as regras, sabia até muito sobre a lei, mas parecia não estar ciente do que estava para acontecer com ele. Ele parecia se considerar irrefutável. E o que estava para acontecer com ele era vital para o bem da sociedade. Eu não poderia refutar isso. Tinha que ser, mas parecia vazio que nenhum de nós entendesse que seu ego, nossos egos e os rituais do próprio tribunal, as piadas e as risadas nervosas estavam ocultando as reações instintivas que todos deveríamos enfrentar. Estávamos todos em este trem rodando. Olhei para o júri e soube. Não importa as probabilidades. Meu Deus, eles vão matar o Ted.